Dani, bem-vindo. Andreia, obrigado. Um prazer poder estar aqui de novo. Muito bom. E qual que é o assunto de hoje, Dani? Hoje sempre é uma surpresa. Sempre temos uma surpresa. E isso é bonito. Hoje vamos a falar de auriculoterapia veterinária. Olha, então já vamos iniciar explicando o que é isso. Tá. Quando nós falamos de auriculoterapia, estamos falando de uma técnica da medicina tradicional chinesa. Nós temos que entender que a medicina tradicional chinesa nos fala do conceito de microsistema, de integração de um com tudo. Para a medicina tradicional chinesa, existem pequenos sistemas que têm a capacidade de poder regular todo o corpo por completo. Um deles vai ser o sistema de aurículo ou de trabalho a nível do pavilhão auricular. E no caso de humanos, é muito comum que as pessoas vejam que colocam bolinhas a nível da orelha para poder tratar problemas de apetite, para poder tratar dores. Em animais também se aplica. Também funciona. Também Aquela funciona. bolinha que a gente aperta assim para estimular Exatamente. alguns pontos. É mais ou menos isso que também acontece neles. Exatamente igual. O que vai acontecer é que os mapas são diferentes, porque a característica do pavilhão auricular da orelha de um cachorro, de um gato, é totalmente diferente. E muda de raça para raça também ou não? Não, não tanto. Muda realmente de espécie a espécie. É um pouco diferente o mapa de um gato em comparação ao mapa de um cachorro. Entendi. Nós pensamos que o tamanho da orelha te dá a relação dos pontos e realmente não. Quando nós vemos tudo o que nós tocamos como extensão de orelha, é apenas uma zona da orelha. E realmente em auriculoterapia se trabalha com 9 áreas ou zonas da orelha. Então, das 9, nós estamos vendo apenas a extensão de uma, que é a fossa escafoide. O resto das estruturas está localizada mais ou menos parecidas. Ah, que interessante. Temos até aqui algum material para exemplificar, né, Claro. Dani? Vamos ver, então, assim, a gente consegue ter mais uma ideia, olha Vê, só. por exemplo, esse é um paciente no qual estamos trabalhando, se está utilizando stipper, que são materiais especificamente de silício, em áreas reflexas de membros e áreas reflexas de coluna. Existe uma cartografia já pronta, já feita, para poder saber onde localizar esses pontos e poder aplicar eles. Só essa é uma sementinha? Esse de ali são feitos de silício, é um material de silício. Ah, certo. Aí, por exemplo, tu vê, no anterior está na parte de palpação. Em auriculoterapia, nós temos que palpar para poder identificar as estruturas que precisam ser atendidas, que precisam ser trabalhadas. Então, o que acontece? Se eu tenho um paciente que foi encaminhado por ser um médico veterinário clínico tradicional e me fala, Dani, ele tem um problema de coluna, eu, como médico veterinário que trabalho com auriculoterapia, vou fazer um trabalho de diagnóstico a nível do pavilhão auricular para poder achar as zonas reflexas que estão afetadas. Se avalida todo o pavilhão, que ele vai ser como o meu mapa, minha carta de trabalho. Aí eu vou identificar as áreas que eu preciso trabalhar em base à palpação, em base à eletrobiomedição, e aí vamos a determinar que áreas precisam ser corrigidas. Interessante. Esse de ali, por exemplo, tu vê que tem bolinhas de semente, que é muito clássico utilizado em humanos. São as mesmas, então, É o que se mesmo utiliza. tipo de semente. As bolinhas, o estímulo é muito parecido. E como em humanos, tem que ficar pressionando também, fazendo a pressão ou não precisa? Em animais não precisa, precisa. sabe? Porque em humanos, muitas vezes, nós precisamos um estímulo constante para poder manter, para poder manter o trabalho, sim? Em animais, isso não é necessário. O estímulo já é o suficiente ao longo do tempo para termos o efeito terapêutico. Então, normalmente se coloca, e eu sempre falo para o tutor, não se estimula, não se aperta, apenas se deixa. E isso também está associado ao fato, e é importante ressaltar isto, que o pavilhão auricular de um animal não é igual ao pavilhão auricular de um ser humano. Claro. Nós temos diferenças em fibras colágenas. As fibras colágenas dos seres humanos permitem que a pele da orelha dificilmente se inflame.
E no caso dos animais é mais leve, mais soltinha. Então, o que acontece? Se tu estimula, se tu machuca, Vai tem inflamar. probabilidade de causar um autohematoma ou inflamar a orelha. Então, não deve ser feito. E quanto tempo fica a sementinha ali? Normalmente elas ficam em torno de 7 dias tranquilamente. É o suficiente? É o Ou tem que suficiente. Eles em uma colocar? semana se reavalida e se coloca um novo shipper, se for necessário, a nova semente. Vê ali, por exemplo, é um paciente que tem problemas de coluna, eu atendo ele. Normalmente se avalida, se faz a limpeza do pavilhão auricular e aí estou colocando os shippers. E a quantidade, ele vai variar também a quantidade Sim, de problema dependendo para da problema? patologia. Normalmente, o máximo que tu coloca, o que eu coloco em uma terapia para um paciente, são de 5. É o máximo, o máximo. Nas duas orelhas ou em Uma orelha Uma apenas, orelha é suficiente. Olha ali em gatos, que todo mundo pensa que os gatos, gente, eles adoram. Em gato Eles é uma ficam coisa, muito quietinhos eles ali ficam no vídeo, a realmente, gente não, vendo, é né? tranquilo, é só o trabalho de ir estimulando eles, ir colocando, percebe que aí se primeiro se avalida a zona que eu quero trabalhar e logo se procede à colocação nesse caso estou trabalhando com sementes, para poder estimular os pontos e percebe que ela está aí quietinha, permitindo que eu faça o trabalho. Essa, a escolha de ser sementes ou não vai ser dependendo do caso também. Sim, depende do caso. Da patologia sim. ali. Nós vamos ter pacientes que eles reagem melhor às sementes, pacientes que reagem melhor a shippers, pacientes que reagem melhor a estímulo de laser, pacientes que reagem melhor a agulhas. Então, tu tem que ir adequando dentro da auriculoterapia qual é o melhor estímulo para aquele paciente. Eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalho eles com cromopuntura, utilização de cor em pontos específicos. E isso vai ser suficiente para eu ter a resposta que eu quero no paciente. E nesses casos que tu apresentou, a maioria deles eram em relação à coluna. A coluna, os casos. Geralmente em relação à coluna ou tem outras áreas também? Tem outras. Eu tenho pacientes, por exemplo, com problemas endócrinos, hipotiroidismo, funciona muito bem. É óbvio, em coluna, em dor, funciona excelente. Todo mundo pensa, bom, mas por que ele funciona? Nós temos que entender que o pavilhão auricular ele está altamente inervado e irrigado. Ele tem relações com nervos muito importantes e esses nervos levam essa informação diretamente ao cérebro. Então, realmente, quando tu estimula essas zonas a nível do pavilhão auricular, tu permite que se dê um reflexo dentro do cérebro e se liberem substâncias analgésicas ou se liberem substâncias reguladoras do sistema neuroendócrino. E desde ali, então, nós vamos a ter a resposta reguladora geral do paciente. E já vai imediatamente dando um alívio para Por isso aquele que, paciente. por isso tu vê que eles relaxam, eles ficam quietinhos. E é muito engraçado, porque os tutores, quando eu falo, vou trabalhar com aurículo, ai, doutor, ele não deixa limpar, ele não vai dar certo porque ele não deixa limpar a orelha. E eu falo, mas é que eu vou fazer aurículo, eu não vou limpar a orelha. São duas coisas diferentes. Então, o que acontece? Quando tu começa a fazer o estímulo e eles começam a relaxar e deixam fazer tudo, eles me falam, deu certo, conseguiu. E eu, é que é diferente, porque na limpeza, se a limpeza é muito forte, eles não gostam, porque é uma área muito sensível. Exato. E agora, falando nisso, até uma vez eu fiz, né? Eu coloquei e ele fica dolorido. Sim. Para eles também, eles têm essa sensação de dor? Então, não deveria sentir dor. E isso é importante. Por isso é que aurículo de humanos é diferente da aurículo veterinária. Não tem que existir dor, não tem que existir desconforto. Ele não precisa bater na cabeça, ele não precisa tentar de tirar as bolinhas. Se tiver acontecendo isso, porque alguma coisa está errada. É porque está errada a técnica, tá? Isso não tem que acontecer. Se o pavilhão, se a orelha não está saudável, não pode ser colocado nenhum estímulo nessa orelha. Então, por exemplo, um paciente que está com otite, não se pode colocar, porque eu vou causar desconforto no paciente e a primeira regra é que as técnicas não podem causar desconforto no meu paciente. O Paulo faz uma pergunta aqui. Nas orelhas, existem partes específicas onde pode tratar todo o corpo do animal? Sim, existem áreas. Então, por exemplo, em orelha existe um reflexo
de coluna, em orelha existe um reflexo de joelho, existe reflexo de Mas como fígado. um todo, não. Não, você tem que trabalhar os sistemas. Por isso é que são 9 áreas e 9 sistemas de trabalho. Certo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar, ele vem porque ele tem um problema hepático. Existe um ponto dentro do pavilhão auricular que podemos utilizar para ajudar o metabolismo do fígado. Existem pontos que vão ter efeito acalmante, então eu posso utilizar eles para pacientes que são muito agitados. Olha que sim? interessante. Então, ele me dá a capacidade de poder trabalhar na totalidade do paciente. Aham. Esses bichinhos que já são mais agitados, então Funciona também excelente. funciona. Excelente, Andreia. Não, eu sou encantada com essas técnicas que você traz aqui, com essa medicina, né? Porque essa forma integrativa de a gente ver esse bichinho aí, saber o quanto de conforto a gente pode trazer para ele. E isso é o lindo, por isso é o importante de divulgar, que as pessoas saibam que existem muitas possibilidades, existem muitas formas de podermos ajudar eles e poder ajudar a clínica convencional. Eu tenho pacientes, por exemplo, que seus veterinários convencionais já começam a diminuir a quantidade de analgésico, a Nossa, quantidade que de maravilha. anti-inflamatório, porque tu consegues utilizar o sistema interno. E isso, por isso é que sempre falamos, quando falamos de momento integrativo, é a integração. Juntar esses dois mundos para que eles possam caminhar um da mão do outro. E, Dani, a gente sempre vem trazendo coisas novas, como eu disse aqui, e falando, esclarecendo, mas acho que nunca é demais a gente perguntar. Por exemplo, eu posso associar técnicas como a acupuntura e a auriculoterapia, como aquele outro que você trouxe. Guaxá e aurículo, Exato. sim. Pode? Ozônio e aurículo. Isso. Todas elas. A auriculoterapia, eu utilizo ela como um sistema de suporte gigantesco. Por quê? Ela me permite poder estar do lado do meu paciente em uns 7 dias que eu não vou estar do lado. Ai, que perfeito. Sim, porque o que acontece? Eu vejo meus pacientes uma vez pela semana. Então, eu deixo os stipper, eu deixo as bolinhas, as sementes, e elas vão estar fazendo o estímulo por 7 dias. Quando o paciente volta na próxima semana para revalidar e ver qual vai ser a terapia que vamos aplicar, eu retiro as sementes. Então, é uma forma de poder extender, prolongar o trabalho analgésico ou potencializar o trabalho analgésico. Claro, sem dúvida. E a gente olhando ali, a impressão que tem é que vai cair da orelha do bichinho, né? O que ele vai tirar. Mas se ele não se incomoda, ele não vai fazer Ele nem não vai. essa tentativa, Não. né? E os stipper, ou as sementes, fazendo uma boa limpeza do pavilhão auricular, retirando e limpando bem o pavilhão, eles se mantêm grudados sem problema. Se fixam muito bem. E por quanto tempo seguido o animal ele pode ficar com essas sementes? Claro que tu disse uma vez por semana, né? Mas por quanto tempo? Vou lá, troco e continuo por quanto tempo mais? O ideal de trocar, de retirar as sementes, 7 dias. Não mais que isso pela umidade da orelha. Não recomendo mais que isto. O tratamento, eu posso estender ele por 3 meses, 4 meses. 3 meses sempre com a sementinha ali? Trocando sementes. Sempre trocando elas uma vez pela semana. E daí troca de lugar também ou sempre no mesmo local? Depende. Muitas vezes tu pode já, se eu estandarizo o paciente e ele já está em um padrão fixo, pode ser que eu mantenha os mesmos pontos por algumas semanas, tá? Agora, eu tenho que lembrar que cada vez que meu paciente vem, é um paciente novo. Porque ele tive estímulos diferentes, ele passou uma semana diferente. E pode ser que, no momento que eu avalido a orelha, ele tive até um ponto reagente que não estava a semana passada. Então, aí eu coloco ele como suporte. Entendi. Dani, a gente já está encerrando, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, fazendo uma relação aqui com o humano, né? A gente sabe que muitas pessoas usam para ansiedade, para fome. Por o bichinho, tem como também na questão da gula? Sim. Tu tem muitas vezes que alguns animais, eles começam a comer de forma descontrolada, também por problemas comportamentais. E no caso, por exemplo, de aurículo, existem pontos que são reflexos
para a parte do sistema nervoso. Então, eu posso utilizar para poder diminuir um pouco os transtornos comportamentais do paciente. Olha só, porque os pugzinhos são terríveis, né? Então, quem sabe seja uma alternativa. Não, aí. e eu te falo por experiência. Eu tenho uma gata que ela me chegou agora, há pouco, chegou a aumentar bastante de peso. E em umas semanas eu entrei com aurículo e ela controlou. Então, tu vê a diferença. Porque já não é aquele apetite descontrolado, sabe? Ani, obrigada. Não, Só imagina, colabora Andrei. aí com o nosso programa, trazendo tanto conteúdo importante que eu adoro ver por aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Andrei, a Muito possibilidade bom. de poder compartilhar cada semana aqui. E eu já fico sempre na expectativa do próximo. Muito bom, Dani. Obrigada mesmo. Obrigado, Andrei. E o Inspire-se fica por aqui. A gente se vê amanhã, naquele horário marcado, 15 para as 4 da tarde. Lembre-se de nos seguir aí nas nossas redes sociais, né? Temos aí o nosso YouTube, Facebook e Instagram da Masper TV. Você pode enviar, inclusive, as suas sugestões aí de pautas, de convidados que gostaria de ver por aqui. Que no Inspire-se temos também o e-mail, inspire-se@maspertv.com.br. Então, nos vemos amanhã. Um beijo e até lá.